O que o seu bebê precisa para dormir a noite toda é o tema da nossa aula de hoje, aqui no nosso Sono e Café, que é a live que eu faço aos sábados, 10h30. Então vamos lá, sejam bem-vindas. Se você está vendo essa live gravada, deixa a sua curtida aqui. Deixa nos comentários como tem sido o sono do seu bebê, porque eu posso te auxiliar, eu posso te ajudar a entender o que está acontecendo, se esses problemas de sono são persistentes ou são passageiros. A gente pode encontrar um diagnóstico juntas, tá bom? Meu nome é Luara, eu sou mãe de 5 filhos, eu sou consultora de sono e sou casada há 9 anos, tenho um bebê chorando aqui. E hoje eu realizo esse trabalho com as famílias, ajudando os bebês a dormirem bem. Nosso José tá chorando muito, tadinho. Eles estavam tranquilinhos até eu começar a live. Foi eu falar que vou começar a live, começou a agitação. Vamos lá. Então, a gente tem que entender primeiro que o sono possui 4 pilares. E o bebê vai estar pronto para dormir a noite toda quando ele atender esses 4 pilares. Se eu coloco um filtro aqui, fica com o rostinho menos sem maquiagem. Não, mas esse aqui é estranho que ele coloca uns cílios. Assim, eu meio prefiro sem os cílios. Fica aqueles cílios dançando na cara. Então vamos lá, gente. Pro bebê dormir a noite toda, tem um ponto muito principal, que é a fisiologia. O que é a fisiologia? A parte que diz respeito à saúde. Então o bebê precisa ter uma capacidade fisiológica. O que é isso? Conseguir ficar tantas horas em jejum noturno. Por exemplo, um recém-nascido, bebê de 1 mês, ele não tem esse pilar atendido fisiológico. Ele não consegue ficar mais que 3 horas em jejum. A grande maioria dos bebês vai precisar mamar na madrugada algumas vezes. Então, tem esse pilar fisiológico. Então, a gente sabe, um bebê recém-nascido não vai conseguir dormir a noite toda. Mas conforme esse bebê cresce, principalmente após os 4 meses, fisiologicamente a maioria já está preparada para dormir a noite toda, tá? Porque ele consegue fazer jejum noturno. Então, anota aí. Dormir a noite toda está relacionado com jejum noturno, tá? Dormir a noite toda também está relacionado com conseguir passar os ciclos de sono. Então, primeiro ponto, dormir a noite toda, jejum noturno, conseguir passar os ciclos de sono. O que significa? Acho que assim o som fica meio ruim. Conseguir passar os ciclos de sono. Ou seja, ele vai passando pelo ciclo leve, o ciclo pesado, sono REM, sono não REM, e ele retorna a dormir, porque o sono ele não é estável, ele faz uma curva assim, de sono profundo, sono leve, sono profundo, sono leve. Então, o bebê nessa troca desses ciclos, ele precisa conseguir voltar a dormir. E isso só é possível para o bebê que adormece com autonomia. Se esse bebê dormir sempre mamando, sempre no colo ou com alguma outra associação, ele vai perdendo essa habilidade de retornar a dormir. E aí o que acontece? Ele perde a habilidade de retornar a dormir e ele fica acordando. Desenvolve um transtorno de sono chamado insônia infantil, que é o bebê que não consegue passar pelos ciclos de sono, entendeu? Então, temos esses 2 pontos primeiro. Capacidade fisiológica, conseguir passar pelos ciclos de sono, ou seja, ter autonomia. Então, assim, quando a gente fala, bebê tem que ter autonomia para dormir, porque senão ele não vai ter um sono reparador, vai ficar acordando, não vai conseguir passar o ciclo de sono. Então, gente, pelo sono, um outro ponto ele precisa estar no ambiente correto. O que é o ambiente correto de sono? Um ambiente que seja com a temperatura adequada, que seja com a iluminação adequada, que seja sem movimentação. Por exemplo, o bebê está dormindo na sala
ou num quarto do casal, que toda hora alguém sai, alguém entra, alguém acende a luz, alguém se mexe. Isso prejudica o sono. O bebê ele vai acabar tendo mais despertares, porque se ele estivesse no quarto dele, principalmente após os 6 meses, ele conseguiria passar por esse ciclo de sono sem ser interrompido de forma que não seja o cérebro dele mesmo acordando, sabe? Então ele consegue retornar a dormir. Então por isso que o bebê após os 6 meses, o recomendado é que ele esteja no quartinho dele, porque ele vai conseguir não ter tantos despertares assim causados por causa disso, por causa de barulho, de gente se mexendo, gente falando. Então, o bebê que ele não dorme a noite toda também por não estar em seu próprio quarto. Então, o ambiente de sono, ele conta muito. Porque quando o bebê está no próprio quarto, às vezes ele tem um leve despertar e ele retorna a dormir. Eu vou colocar o tema da nossa live aqui. O que o bebê precisa para dormir a noite toda. Então, o bebê precisa estar fisiologicamente pronto, precisa conseguir passar pelo ciclo de sono. E ele precisa não estar exausto. Tem gente que pensa, quanto mais cansado eu deixar o meu bebê, melhor ele vai dormir à noite. Quanto mais cansado eu deixar o meu bebê, ele vai estar ali com sono, vai dormir. Pelo contrário, muitos bebês, se não fizerem crise de sono aqui, se não fizerem as sonecas certas, eles não vão conseguir descansar à noite. Se não tiver com a rotina correta, eles também não vão conseguir. Como eu, com meu primeiro filho, que não tinha uma ordem de rotina, eu não sabia sobre a janela de sono, eu não sabia que a rotina era uma coisa imprescindível para a infância. Eu não conseguia fazer ele acordar cedo, eu não entendia que eu tinha que acordá-lo cedo. Então isso é um grande ponto. Muitas mães pensam, acordar a criança é um crime, se tá dormindo é porque precisa, mas a verdade é que não. A criança tem que acordar cedo, mesmo que ela não acorde sozinha, para poder arrumar essa rotina, para poder organizar esses hormônios de sono, entendeu? Então tem que acordar cedo. E isso que era o meu grande erro com meu filho. Eu deixava de dormir até tarde, porque ficava no peito, mamando, e aí o que acontecia? Ele bagunçava tudo, acordava 10 da manhã do sono noturno, então depois ia fazer as sonecas todas tardes, porque tem a questão da janela de sono, que tem que dormir, pra criança ter o sono, para conseguir fazer a soneca, vai tantas horas. E aí o que acontece? Se a criança não fizer as sonecas que ela precisa durante o dia, ela vai fazer à noite. Ela vai fazer aquelas sonecas à noite, vai ter os despertares, que na verdade está acordando de uma soneca. Então isso é um ponto muito imprescindível, gente. Conduzir a rotina. Para o seu filho conseguir dormir a noite toda, você precisa acordar ele cedo, conduzir a rotina. Não existe isso de que a criança está dormindo porque ela precisa. Às vezes, acordar de uma soneca que está acontecendo muito tarde. Você tem que ter esse papel de protagonista. Fala, não, eu conduzo a rotina, eu preciso estar no comando. Quando você estiver no comando, as coisas vão começar a dar certo. Você vai começar a descansar, a dormir bem, você não será mais vítima da sua circunstância, da sua rotina. Você não vai se colocar numa posição de vítima de que, eu não descanso, eu sou uma coitada, porque meu filho não deixa dormir. Eu não consigo fazer nada, porque essa criança não deixa fazer nada, porque a maternidade é muito pesada, porque não sei o quê. Na verdade, quando você começar a ter esse papel de protagonista da rotina dos seus filhos, de entender que você precisa conduzir a rotina deles, aí as coisas vão começar a dar certo, vai começar a dormir bem, porque criança após 1 ano não precisa mais mamar na madrugada, bebê após 1 ano, nem leite materno, nem fórmula, não precisa. No máximo ali uma última mamada na primeira hora da noite. Na madrugada não precisa, gente. É um grande erro você querer dar mamadeira pro seu filho voltar a dormir. Um grande erro, tá? E na consultoria de sono, eu ajudo as mães a saírem dessa privação de sono. Eu ajudo as mães a entenderem como organizar a rotina,
quais os pontos precisam ser atendidos, qual pilar do sono está desajustado. Porque se você tem um bebê de mais de 1 ano que não está dormindo a noite toda, é porque algum desses pilares estão desajustados. E, gente, não é gripe, não é dente nascendo. Essas coisinhas que o bebê passa, não é para fazer ele acordar a noite inteira. Não é para fazer ele acordar a noite inteira. Pode sim tornar o sono um pouquinho mais difícil, um sono agitado, mas assim, não é algo que vai fazer o bebê ficar acordando a noite inteira, tá bom? A gente tem que ter atenção a isso. E na consultoria de sono, eu ajudo esses bebês a saírem desse ciclo de privação de sono. Eu ajudo esses bebês a dormirem a noite toda. E a gente vai ajustando, não é mágica, é método, é técnica. A gente vai ajustando o que é preciso ali na rotina. Qual pilar do sono está desajustado? Será que é o pilar emocional que está desajustado? Por exemplo, uma mãe que eu tô atendendo... Oi, Patrícia, tudo bem? Uma mãe que eu tô atendendo na consultoria de sono, ela vai voltar a trabalhar agora. Então ela tá nervosa, ansiosa, porque ela vai deixar o bebê dela com a mãe, né? E com o esposo. E aí ela tá ansiosa com isso, preocupada. E o bebê dela começou a ter um despertar a mais, acordando mais pra mamar. Porque ele tá sentindo toda essa ansiedade da mãe. Isso existe realmente. Às vezes você tá com o bebê no colo, você tá ansiosa, você tá pensando naquilo, você tá nervosa. Então, isso vai passando pro bebê. Um outro caso na minha consultoria, que é, assim, uma pessoa que a mãe dela está fazendo tratamento oncológico, né? De câncer. E nessa mesma família, ela perdeu a sogra no ano passado, que faleceu também de câncer. E esse bebê está acordando a noite inteira. E também junta a rotina, tá? Tem que ajustar a rotina, tem que ter autonomia de sono, o mínimo de autonomia para que esse bebê se cure desse transtorno de sono. Mas tem também toda essa parte emocional, desses problemas na família. Aí vem aquele medo de perder o bebê, aquele medo de aquela insegurança. Será que eu tô fazendo certo? Aí um apego excessivo com o bebê. Às vezes, né, não consegue colocar o bebê no berço, que o bebê chora um pouquinho, às vezes a mãe não consegue lidar com aquilo, que ela está emocionalmente mal. Então essas circunstâncias existem e a gente tem que tomar muito cuidado para cuidar do sono desse bebê, para que esse bebê não seja prejudicado por causa dessas circunstâncias da vida da família, que é alguém doente, que é uma dificuldade que está acontecendo. O bebê precisa dormir bem, mesmo que tudo ao redor não esteja indo bem. Então a gente não pode transferir para o bebê as nossas inseguranças emocionais, sabe? E nessas famílias que estão passando por esse tipo de problema, isso pode acontecer. Então a gente tem que alinhar as coisas, separar as coisas. Falar, não, o sono do meu bebê não tem nada a ver com o meu estado emocional, não tem nada a ver com os problemas que a minha família está vivendo. Então a gente tem que ter uma perspectiva intencional para organizar isso, para o bebê não ser prejudicado. Então, assim, crianças após 1 ano que estão já se alimentando bem, estão com a introdução alimentar estabelecida, elas precisam dormir a noite toda. Mas tem que ter esses pontos, a autonomia de sono, o bebê não dormir com associações. Tem que ter a questão do ambiente correto, um ambiente que tá ali escurinho, agradável, sem pessoas andando pra lá e pra cá. Que senão o bebê ele tem um sono leve. Ele passa mais tempo no sono leve, que eu falei da fase do sono. A gente tem o sono pesado, o sono leve. E o que acontece? Como o bebê passa a maior parte do tempo no sono leve, se ele tá num ambiente com muita movimentação, luz, ele não consegue dormir. Então o bebê precisa estar num ambiente adequado para ele conseguir dormir, né? O quartinho dele, ou se ele tá no quarto do casal, ter o mínimo de movimentação possível para que ele consiga emendar esse ciclo de sono. E a gente sabe que às vezes é uma casa com muitas crianças, né? Aí, às vezes, um bate uma porta, faz um barulho, acende uma luz. Então, por isso que a rotina das crianças precisa estar alinhada com a desse bebê também. A hora do sono noturno, todo mundo se deita para dormir, praticamente no mesmo horário, né? Para quem tem outros filhos, para que não prejudique
o sono do bebê, não fique agitação, barulho na casa quando o bebê está dormindo, porque ele está passando mais tempo no sono leve, quando vai pelo ciclo de sono, que o sono fica fazendo as ondas, sono profundo, leve, profundo, leve. Então tem esses pontos, e às vezes acontece algum barulho que acorda o bebê. Aí, o que a gente tem que fazer? Dar a oportunidade para esse bebê retornar ao sono sozinho. Se isso não for possível, ajudar ele a voltar a dormir. Ontem mesmo aqui, né? Teve uns barulhos, a Thalia já estava dormindo. Ou então um bebê que acorda com gases também, que é comum, né? Muitos bebês sofrem com gases. Aí a gente ajuda esse bebê, acalma ele. A gente nunca deixa o bebê chorando sozinho, abandonado no berço. A gente sempre acalma o bebê. Mas aí se acontecer do bebê despertar, assim, às vezes por causa de gases, alguma coisa assim, a gente vai lá, acalma o bebê, mas coloca pra dormir de volta com autonomia. A gente não faz o bebê dormir. Então essa é uma grande mudança de perspectiva. A gente não faz o bebê dormir, a gente coloca ele pra dormir. Então essa aqui é a diferença. Então na consultoria eu ajudo as mães a ajudarem seus bebês a dormir a noite toda. Pra gente entender o que está acontecendo, o que está desajustado ali. Nem sempre vai ser uma coisa só. Às vezes são várias coisas. Às vezes é a falta de autonomia de sono. Pausa aqui. São questões emocionais. Às vezes é questão de ambiente, questão de falta de rotina. Então, o pilar do sono, a gente tem o pilar emocional, psicológico. Esses pilares dizem mais respeito aos pais, né? Aí a gente tem o pilar fisiológico e o pilar comportamental. O fisiológico diz respeito às associações de sono, aos hormônios, se esse bebê não está produzindo melatonina suficiente, por exemplo. Se esse bebê não tá pegando luz solar durante o dia. Aí o comportamental, se o bebê só dorme com ajuda, se o bebê nunca consegue adormecer sozinho. Gente, adormecer sozinho não é mágica, não é uma coisa que apenas alguns bebês dotados desse dom conseguem. Não é isso. Adormecer sozinho é um aprendizado. Todo bebê pode aprender. Eu e meu primeiro filho, eu achava que era uma coisa assim, que era um dom, que alguns bebês nasciam com esse dom. Não tem nada a ver, é uma questão de aprendizagem. Todo bebê pode aprender, tá bom? Então essa foi nosso Sono e Café de hoje, bem rapidinho. Foi o que? 17 minutos aqui, gente. Se você tem alguma dúvida, fala comigo no direct, se você tá vendo essa live gravada. Tchau, fiquem com Deus.